Então tá. Então, Rafael, nós estamos aqui, né, para fazer mais esse bate-papo, né, ou essa perguntas e respostas, o Nididhyasana, e estamos gravando esta conversa para o benefício de outros vedantinos, né, que se sintam interessados e inclinados a assistirem esse vídeo. Então, vamos dar início, Rafael. Você gostaria de falar comigo a respeito da sua situação aí, né? Você tem alguns novos insights, né? E, seria muito a respeito, na semana retrasada, quando eu regressei ao Vedanta, né, o nosso grupo aí de estudo, o assunto abordado era justamente esse, que eu vinha experienciando nesses últimos 2 meses, que era uma Vassana vinculante. E só para voltar um pouquinho no tempo, né, professor? Para a coisa ficar mais clara aqui, o que acontece? Mais ou menos no fim do ano passado, né, quando eu me afastei do grupo e de tudo relacionado à espiritualidade, né, quando eu simplesmente eu falei, cara, eu não quero mais, pelo menos por um momento, ouvir nada, porque teve aquele período lá de um certo reconhecimento. E aí eu falei, cara, sabe, eu não aguento mais ficar no meio de ler livros, eu preciso de um tempo, sabe, preciso de férias, porque essa busca muito de anos, muito forte, muito intensa, foi muito desgastante. E aí, professor, acaba que igual você comentou na aula passada, que eu me joguei no mundo, né? Falei, pô, agora tirar umas férias aí, vou cuidar da vida que eu abneguei todos esses anos, né? Procurar um trabalho melhor, a parte financeira que eu nunca preocupei muito. E fui levando a vida bem tranquilo e, ao mesmo tempo, aquela vontade de... Não havia aquela vontade, sabe? É uma coisa muito natural. Então, eu não quero participar, por enquanto, de aula de Vedanta, não quero ler livro nenhum de Ramana, de ninguém, sabe? Eu quero ficar tranquilo aqui. E fui levando muito tranquilo a vida, né? Muito aprendendo a viver novamente, né? Como a gente conversou naquela época. E o que acontece é que é tão engraçado, é tão sincrônico as coisas, que na semana passada, na aula 106, quando eu regressei, você estava abordando justamente esse assunto das vássanas vinculantes que vão continuar indo e vindo, né? Mesmo com autoconhecimento ou não, porque os karmas que foram depositados ao longo do caminho e em outras vidas aí, é normal que eles fiquem suspensos e voltem, hora ou outra. Então, agora eu vou para cair nesse assunto dessa vassana vinculante, é engraçado, é curioso que, assim, há 5 anos atrás, essa mesma vassana apareceu, né? E na época eu não tinha muita compreensão de nada, estava ainda começando nessa coisa do Advaita, né? Conhecendo esses mestres aí, eu não soube muito lidar. Então, a hora que essa vassana apareceu, e eu me vinculei totalmente, né, ao objeto naquela época, identificado com aquilo ali, com a experiência, tanto que eu até anotei no caderninho uma época lá que essa vassana, ela me trouxe febre, uma coisa no corpo forte, sabe? Eu lembro que eu até coloquei lá e eu lembro disso. E aí, rapaz, nesses últimos 2 meses, ela apareceu novamente. Quando ela apareceu, professor, né, eu sabia que tinha algo muito familiar. Só que eu estava muito tranquilo, porque eu falava assim, não, mas peraí, eu sei, eu tinha todas essas compreensões, né? Que nenhum objeto vai me completar, que nada no campo, nenhuma experiência vai me completar, né? Sou eu que vivifico todos esses objetos.
Só que eu acho que em algum momento eu não dei a devida importância para essa Vassana. E foi quando veio essa derrapada, essa subjugação, né? E só para entrar um pouquinho nisso, foi mais ou menos o seguinte: a hora que essa Vassana apareceu, logo me veio essa lembrança, né, de 5 anos atrás. Falei, opa, tem alguma coisa estranha nessa Vassana aqui, porque ela trazia um certo impacto para esse objeto, sabe? Eu não estava buscando objeto nenhum, não queria me completar em objeto nenhum, mas de algum modo, quando esse objeto apareceu, eu falei assim, caramba! E eu comecei a investigar, sabe? Falando, mas peraí, por que esse objeto está me impactando tanto? Será que tem a ver com algum karma? Será que ele está refletindo para mim alguma vassana no inconsciente, alguma tendência, né? E no primeiro momento, professor, foi muito tranquilo, né? Porque eu fui deixando. Eu usei tudo que o Vedanta me oferece para isso, usei também as compreensões aqui né, que tenho. Eu pensava, pô, será que é uma sobreposição de Satya e Mithya? Né, alguma coisa do tipo e tal. Então, no primeiro momento, no primeiro mês, foi bem tranquilo. Só que eu comecei a reparar que o impacto desse objeto ainda era muito forte. Eu falava, caramba, né, deixa ele aí, né? Vamos ver se ele vai se resolvendo. Mas, em certo momento, à medida que esse objeto trazia um certo impacto, e eu tentava de todas as maneiras entender o porquê daquilo, né? Porquê desse objeto parecer vibrar tanto, sendo que aqui internamente eu sabia, pô, mas não, não preciso de objetos, né? Para minha satisfação. E aí, professor, eu cometi um erro a não ser cometido, porque nesse intervalo eu me aproximei de uma amiga antiga que apareceu aqui, que é cartomante, né? Mexe com tarô. E eu sempre tive uma tendência, para essas coisas, sempre gostei, né, de ouvir as meninas colocando carta e tudo. Eu sempre gostei disso, alguns anos atrás. E eu comentei com essa minha amiga dessa energia que eu não estava conseguindo compreender. E ela falou: não, eu vou pôr carta para você. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Eu falo que a ignorância começou a ficar mais forte. Porque à medida que ela ia colocando carta, né, a respeito dessa situação, o que eu fiz? Ao invés de eu ter firmado minha base aqui no Vedanta, né, na trincheira do Vedanta, do conhecimento e das compreensões, eu fui dando brecha. E aí é como se ela fosse, com esse tarô, com essas leituras, né, fosse alimentando essa ignorância aqui e supervalorizando esse objeto. E aí, quando eu vi, eu falei, caramba, o objeto que estava desse tamanhozinho, agora já tem desse tamanho, né? Tá virando um monstro. Mas eu falei, não, sozinho eu vou dar conta, deixa para lá. Só que com o passar das semanas, o monstro foi aumentando, porque ela me ligava, como é que tá? Eu falei, tá tudo bem. E ela falava assim, vou colocar tarô para você de novo, fazer uma leitura especial, Rafael. Então vamos embora, que eu gosto pra caramba, né? Então faz uma leitura para mim aí. E à medida, volto dizendo, que ela ia fazendo essas leituras, a minha identificação com essa ignorância, com esse objeto, ia aumentando, sem que eu percebesse. É porque ela falava, esse objeto talvez foi uma esposa sua de vida passada, toda essa confusão, essas balelas, né? E eu fui dando brecha para isso. Aí quando eu vi que comecei a ter ações que me deixaram muito triste, muito chateado, porque eu vi que em determinado momento eu comecei a manipular as atitudes do campo para tentar, como eu queria entender o processo, eu falei, não, deixa eu tentar aproximar desse objeto aqui para ver por quê. E para traduzir, né, até para as pessoas que vão assistir, e para o senhor aí que eu estou comentando, esse objeto trata-se de uma pessoa, uma mulher, que nem contato eu tive, sabe, apenas conversas virtuais. E eu não entendi o porquê desse impacto, né,
desse impacto, dessa energia em mim. Eu falei, caramba. E eu tentei ver por todos os ângulos. Será que é um karma, uma vasana, algo do inconsciente ali? Que aqui no Vedanta a gente chama de vasana, né? E eu sei que nessas últimas 3 semanas, a hora que eu me vi, que eu vi que o Jiva estava nessa coisa de tentar manipular o campo para tentar aproximar desse objeto, foi quando eu fiquei muito chateado, sabe? Fiquei triste pra caramba, de verdade. Eu falei, cara, eu dei muita brecha, eu não levei a sério. Né? Eu pensava assim, não, agora tá tudo bem, vou só viver a vida, é tudo tranquilo. E a hora que essa Vassana apareceu, é aquela coisa, né, professor? A gente assim, que gosta de futebol, quando um time vai e menospreza o outro, fala, esse time é muito fraco, eu ganho brincando. Então você entra de salto alto. E quando eu vi, a Vassana já estava me engolindo. E você acabou casando com ela? Não, isso que é o mais engraçado, né? Isso é mais legal que... Pô, é engraçado o senhor falar isso, porque assim, antes dessa Vassana aparecer, eu falava, cara, eu que não quero casar de jeito nenhum. Eu viro um eremita na rua, um sannyasi, mas não quero casar. E aí, quando ela apareceu, a Vassana, né? Eu falei, Então, caraca, eu quero dizer uma coisa só para você. Você falou. Esse objeto, ele apareceu, e ele apareceu porque ele existia na sua mente, no seu desejo, como uma Vassana. Então, a Vassana e o objeto são a mesma coisa. No final das contas, nós vivemos as nossas Vassanas, né? Os objetos do campo são os mais diversos, e nós, né, nós nos atraímos, de qualquer modo, a gente fica, né, com a nossa atenção no campo, aí a gente fica amarrado, né? A gente coloca, a gente canaliza a nossa atenção naqueles objetos de desejo, né? Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que essa Vassana, ela não veio de fora para dentro, entendeu? Ela veio de dentro para fora, tá? Então, essa Vassana, que nada mais é do que um desejo positivo por um objeto que estava dormente, estava suprimido, entendeu? Aí ela simplesmente começou a brotar, aí você teve outras pessoas, entendeu? Tratando o solo, colocando água, colocando fertilizante, aí aquela Vassana foi crescendo, né? Então ela foi crescendo, crescendo, mas essa Vassana, ela é sua, é o seu desejo, né? Por alguma coisa, entendeu? Que na primeira oportunidade, muito embora você estivesse lutando contra esse desejo, ele se manifestou, né? Se manifestou por quê? Porque ele está dentro de você. Encontrei uma pessoa virtualmente, mas de repente é ela, entendeu? Então tudo isso foram ações, né? Subconscientes, foram movimentos, né? Tendências subconscientes né? Dentro de você, né? Você se movendo na busca desse. Agora, quando você diz que você ficou muito triste, ficou muito aborrecido, ou talvez desapontado, etc., etc., na verdade, a gente deveria sempre celebrar, né? Toda vez que a gente estiver expelindo, né? Vendo essas energias suprimidas no inconsciente sendo expelidas, né? Sendo vindo à superfície, porque somente então a gente pode compreender melhor essas tendências, esses movimentos que contradizem o nosso autoconhecimento, né? O seu autoconhecimento não, eu sou inteiro, sou cheio, sou completo, eu não estou buscando nada para me completar, eu não tenho mais a busca pelo ser, porque eu descobri que eu sou o ser, então eu perdi o tesão pelo Vedanta, isso também ocorre, entendeu? Então, eu estou vivendo a minha vida, eu volto para o mundo, e quando a gente volta para o mundo, aí a gente se expõe mais, porque a gente se acomoda, a disciplina, a vigilância, entendeu? Ok, now eu vou me expor ao mundo, entendeu?
eu vou me expor. Aí você está mais sujeito a essas expressões do subconsciente. As suas vássanas, elas vão ter um campo maior para projetar esses desejos, entendeu? Então, tudo isso é parte da escola da vida, e eu queria primeiro dizer que essa vassana, ela existia e existe dentro de você. É muito bacana que ela tenha vindo à tona, porque uma vassana, ela só pode ser cancelada ou neutralizada através da aplicação do autoconhecimento se ela se manifestar, se ela permanece enrustida, ela não pode ser neutralizada, né? Então, qualquer dessas vassanas que seja um obstáculo, né, da nossa apreciação, da nossa natureza plena, purna, né? Então, a gente fica feliz que elas venham à tona, né? Manda mais. Não é isso? Sim, sim, totalmente. Mas é que até concordo totalmente, professor. Só que são dois pontos que, assim, no início eu fiquei muito feliz, porque eu vi, olha, é uma Vassana que está chegando. Eu sabia, né, que era aquela mesma Vassana de 5 anos atrás, porque até o objeto era similar ao de 5 anos atrás, sabe? Todo o campo que trouxe, os familiares envolvidos, tudo muito parecido. Eu falei, ah, nada chegou. Então eu fiquei feliz dela ter vindo à tona realmente. E com muita gratidão, tanto por tudo, né? Pelo objeto, por Ishvara, por ela ter vindo. O que me deixou triste foi eu não ter tido isso no segundo momento, né? Por não ter tido a força, como dizem, né? O escudo do conhecimento e a força aqui para estar barrando ela. Só que aí, num terceiro momento, veio aquela compaixão que você sempre fala, né? Muita compaixão pelo Jiva, por tudo, né? Porque se dependesse da gente, a gente nunca erraria, né? Então, as vássanas estão aí. E aí, então teve um momento que eu fiquei chateado, que eu falei, caramba, você vê o Jiva sendo subjugado pela Vassana. Inclusive, até dividir algo rápido aqui, disso, professor. Domingo agora foi o Dia das Mães, né? E aí eu fui buscar minha mãe na rodoviária. Na hora que eu voltei, esse objeto, essa pessoa, simplesmente apareceu no meio do caminho, né? Na hora que eu vi assim no carro, eu vim para casa correndo e eu tomei o banho mais rápido da minha vida. Eu falei, vou tomar um banho correndo, deve ter durado 50 segundos. Eu tomei o banho para correr, para ver se eu encontrava esse objeto, né? No meio do caminho de novo. Eu sei que eu voltei para lá correndo. Cadê o objeto? Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? E a gente desencontrou. Porque a gente nem se conhece pessoalmente. Só que em determinado momento eu falei, caramba, né? Puta merda. Pra que isso? Olha onde é que eu tô me metendo de novo. E aí eu falei, vamos olhar essa coisa de frente agora, né? Vamos dar o devido valor. A gente não pode menosprezar essas vássanas, não tem jeito, cara. Mas foi o banho mais rápido da minha vida, professor. Então, você simplesmente, né? Essa tendência, esse desejo, ela simplesmente ela expôs, né? Essa ignorância sua, né? Essa tendência, esse desejo mesmo, né? Mas tudo bem, cara. Qual o problema, né? O que eu sempre observei em você, ainda observo, é que você é muito exigente e muito, como é que se diz? Exigente e judgmental. Você se julga muito, entendeu? Nesse sentido, né? A gente, de novo, né? A gente tem que compreender que a vida é assim. Porque se a gente começa a criar uma imagem, eu sou agora um Yanni, um auto-iluminado, eu sou isso, sou aquilo, eu sou livre. A gente tem que compreender que, para início de conversa, autoconhecimento não significa zerar todas as vássanas, entendeu? Simplesmente significa que você sabe claramente que você não é uma vássana. E, de vez em quando, uma vássana vem e te dá uma rasteira. E acontece mesmo, entendeu? E acontece com Yannis, entendeu? Acontece comigo de vez em quando, entendeu? Recentemente aconteceu. Então, aparece
uma vassa forte assim, quando você vê, aí você tem que se reagrupar, né? Dizer assim, opa, peraí, entendeu? Eu sei, eu compreendo, essa é um desejo antigo, é uma memória, é uma coisa que, de repente, é uma preferência, que é mais do que uma preferência, ela virou um desejo, etc, etc. Então, é hora de regular isso. E como é que você vai regular isso? É simplesmente voltando, como você fez, para o seu trabalho, né, junto às escrituras do Vedanta. Aí você volta, começa a contemplar, aplicar esse conhecimento, né, mais persistentemente, sistematicamente, sem ficar muito focado, primeiro, na Vassana, e segundo, sem fazer um problema porque você não foi capaz de filtrar ou regular essa Vassana, ou fazer um problema do fato de que a Vassana te deu uma rasteirinha, entendeu? Porque aí você tá projetando um outro nível de problema numa coisa que é um problema, mas não é um problema. Todo mundo, nós somos superados por Vassana. Parece uma Vassana, uma Vassana forte. É uma Vassana, essa Vassana por amor, romance, uma coisa fortíssima, né? Então, ela aparece, você leva uma rasteira, perde o seu centro, digamos assim, né? Perde a sua convicção de autoconhecimento, você começa a achar que, ok, eu sou incompleto, mas esse objeto, essa mulher vai me completar ainda mais, entendeu? Então, se você fizer um problema disso, o fato da Vassana dar uma rasteira em você, aí você está colocando um problema psicológico que é ainda mais complexo, que é aquele de não aceitação do poder de Ishvara em trapacear, iludir, enganar todos os jivas humanos, entendeu? Se você quiser começar, entendeu, a querer brigar com Ishvara, aí o problema é muito complexo mesmo, porque você vai acabar se sentindo, se julgando, se sentindo pequeno, insuficiente, desiluminado. Você vai passar por uma problemática psicológica ainda mais complicada, que é a resistência àquilo que é e que você não pode cancelar da noite para o dia, que é uma vassana forte, uma tendência, uma vassana, né, vinculativa. Então, o problema só existe a esse ponto, né, do ponto de vista seu, de querer, de tentar resistir ou não aceitar aquilo que é um fato. Tem uma vassana forte, me deu uma rasteira, eu levantei, caí em pé, me reequilibrei, e agora eu, né, como você disse, eu não vou subjugá-la, eu vou ficar de olho nela. Por quê? Porque eu quero manter a minha convicção de autoconhecimento, né, em todos os momentos, para evitar desses escorregões. Por que esses escorregões você quer evitar? Porque é a ignorância. E no momento que você projeta em algum objeto a sua felicidade, você vai ficar frustrado. Aí você vai experimentar o samsara, a dor, o apego, o medo, a insegurança, o querer manter, manipular, reter, entendeu? Então, todo esse jogo, você já passou por esse jogo muitas vezes. Então, você compreendendo que isso é ignorância, que conduz ao samsara, que é o sofrimento, então agora você já se firma, entendeu? Para de falar com essa menina ignorante aí do tarô, ou se for falar com ela, fala sobre o Vedanta. Entendeu? E começa a fazer o seu trabalho como você está fazendo, sem ficar muito focado ou muito triste por causa de avasas. As vasas pertencem a Ishvara, Maya. É um poder realmente muito, muito tirano, né? Muito, né? Então, a gente tem que compreender o sistema, entendeu? Porque senão você fica achando que você é Ishvara, que você tem o poder e que você não quer essa Vassana e etc, etc. Mas não é bem assim, entendeu? O ponto é você compreender, eu não sou essa Vassana. Eu sou a luz que ilumina e revela essa Vassana. E essa Vassana, ela enche o saco. Então, eu vou trabalhar nessa ignorância, porque somente o conhecimento neutraliza a ignorância. Eu vou aplicar conhecimento nessa Vassana, não importa o quanto persistente ela talvez seja, até que ela diminua de intensidade, de modo que ela seja muito administrável, né? Muito digestível, né? Ou gerível, né? Então, é por aí. O que mais você pode fazer, né? Primeiro, você tem que, né, amar o seu jivinha, como você falou, né?
Sim. Mas é que quando eu cheguei, quando eu voltei para o Vedanta, no sábado retrasado, você estava falando justamente disso, né? E de que o Gnani ele teria que ter essa força, né? Para estar lidando com essas vássanas, porque elas vão continuar aparecendo. E aquilo para mim, eu falei, não, parece que foi uma martelada na cabeça. Eu falei, tipo assim, eu peidei na farofa. Mas aí, professor, é engraçado porque você disse algo assim que parece que eu me cobro muito, né? Só que isso começou depois dessa vassana, porque nesses meses que eu estive afastado, eu simplesmente, né, como a Wanda fala, eu deixei o cavalo brincar pelo mundo, sabe? Falei, eu já preocupei demais ao longo dessa busca, deixa o pau quebrar, né, e tranquilo, sem cobrar nada. E esse fator que você fala de Ishvara, totalmente. Essas passadas de perna, essas derrapadas, elas... E eu senti esse tapa na cara, tipo assim, menos. E foi bom, porque trouxe um senso também de mais humildade. Você sabe por quê? Porque numa das conversas que eu tive com essa moça que nós estamos aqui tratando como objeto, né, para linguagem vedantina, eu olhava para ela assim e falava, caramba, ela é muito enfornada no mundo, muito sansárika, né, que na nossa linguagem. E eu fazia pequenos stories assim, falando de consciência e tal, papapá. E aí, professor, foi... E agora eu vejo, nesses últimos dias, eu vi justamente isso que você falou, uma grande lição, né, faz parte, né, essas coisas acontecem. Fiquei um pouco chateado, porque eu falei, cara, meu... Mas foi uma lição, né? Foi uma lição muito bonita. E eu fiquei olhando assim, falei, caraca, que doideira. Você ficou chateado porque você achou que você não estava tão autorrealizado. A mim, você não preencheu a expectativa que você tinha de você mesmo, entendeu? Agora eu sou o Yanni, eu viajo pelo mundo e nada pode me tocar, nada vai grudar em mim, não tem nenhuma coisa que me prende, eu sou livre, etc. Aí é uma lição bacana e, de novo, né, você não precisa de ficar alimentando esse sentimento de frustração ou de chateado, porque isso é simplesmente o ego, entendeu? É o ego, na sua autoimagem, aí sim tem uma sobreposição de Mithya e Satya. O indivíduo, quando ele pensa que eu sou o Jnani, e aí ele desenvolve uma autoimagem como Jnani, aí ele pode realmente sofrer, por quê? Porque a autoimagem dele vai ser exposta, né, por Maya Ishvara, através da vida. O Jnani, se eles fazem uma imagem, não, eu sou, entendeu? Super puro, super santo, super isso, super aquilo, aí no primeiro conflito, no primeiro karma, aquilo ali vem exposto como uma pose, né? Uma pose, essa é a palavra boa para você, uma pose. Vem exposto como uma pose. Aí o cara, ele fica chateado, ele fica doído. Por quê? É o ego é que fica doído, entendeu? Então, olha por esse ângulo também. É o seu ego que está doído, é o seu ego que está se justificando, etc, etc. E você não é a vassana, você não é o ego, você é a consciência que ilumina e revela o ego, a vassana, etc, etc. Entendeu? Totalmente. Só que algo que me deixou chateado também foi que teve toda essa confusão e mesmo assim, nem vi o objeto mais. Então, Falei, pô, né? então vocês nem casaram. Nem casamos, né? Então juntou tudo. Você sabe por quê? Porque eu entendo isso que você fala, professor, que tem essa questão do ego, né? Mas eu não digo... É porque, assim, depois que eu conheci o Vedanta, e até muito antes disso, eu nunca liguei muito para a questão de autoimagem, né? Eu sempre fiz brincadeiras, tirando sarro de mim mesmo e falava, eu não estou com nada, não presto para nada e tal. Até para a coisa ficar mais leve, né? E aí, como eu não consegui identificar nesse processo o porquê daquele objeto, né, tá vindo e me puxando, e agora a gente está falando aqui, né, que são essas vássanas que vão vir mesmo.
E aí depois eu fiquei pensando, pô, mas será que era só a Vassana ou aquele objeto ali e tal, tinha alguma coisinha ali, né? A gente fica, assim, já que teve essa confusão toda, né? Tá no inferno, abraça o capeta aqui e tal. Então foi muito por esse ponto também, porque eu via que havia, né, em algum ponto havia também, do outro lado, uma certa ali, afinidade e tal. E, e a questão da imagem, que a gente está falando aqui, por isso que eu fiz questão, quando eu falei, professor, vamos gravar, para que as pessoas tenham acesso para ver que isso ocorre mesmo, né? Eu falo no sentido de que a Vassana vinculante ela vai vir e vai subjugar o Giva mesmo, e não tem conversa, né? Ela vai vir forte, e é por isso que é importante esse trabalho, a presença, né, com o professor, com as escritoras. E aí hoje de manhã eu estava refletindo, eu pensei assim, pô, se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Eu não mudaria, porque aquele senso, sabe, de não querer estar no meio do Vedanta, ou estar lendo um livro que eu não conseguia. Então foi muito importante Sim. esse processo. São os movimentos naturais da vida, entendeu? A gente não Sim. briga, a gente vai observando, a gente vai inferindo, aprendendo alguma coisa com eles, mas jamais se arrependendo de qualquer coisa que seja, entendeu? Porque a vida é uma escola, né? Que nos propicia todas essas lições, essas aprendizagens, né? E aí, moral da história, você precisa, primeiro, você precisa de abandonar o objeto, e segundo, você precisa abandonar o seu apego a essa vassana. Deixa a sua vassana lá, cara. Entendeu? Porque se aquilo que você briga ou resiste, você acaba persiste, né? Tem aquela expressão que você resiste, persiste. Você fica brigando, lutando, negando, não podia, não devia, isso, aquilo, essa vassana vai ficar coladinha em você o tempo todo, entendeu? Então, você simplesmente deixa o objeto para lá e para de brigar com essa vassana, deixa ela no lugar dela. É tudo coisa que pertence a Maya Shuara, são predisposições, tendências, impressões mentais, emocionais, entendeu? Passadas, coisas que não foram devidamente processadas e completadas, que ainda estão ali dizendo, olha, se você, agora que você é um grande Yani, se você tivesse uma grande Yana com você, aí sim você seria duplamente pleno e completo, entendeu? Essa é muito boa. Mas é um desafio isso de abandonar um objeto. Porque eu me lembro lá em Joanópolis, naquele retiro do ano passado, uma fala sua, professor, que é o seguinte: geralmente a vassana puxa o objeto e um puxa o outro e vai se retroalimentando, né? Sim. E agora esse objeto ele aparece o tempo todo. Eu fui na padaria hoje à noite e eu topei com esse objeto fazendo caminhada. E aí houve um impacto, entendeu? Mas Deixa eu parar o carro aqui. a mesma pessoa ou uma outra pessoa? Essa vassana está se projetando em todas as mulheres que você vê com Não. Aí é demais. Vai ser um tratamento intensivo de neutralização dessa vassana. Ela se projeta em todas as mulheres ao seu redor. Vou ter que internar, eu acho. Mas não, é pelo mesmo. É pelo mesmo objeto, entende? Mesma pessoa. Por isso que agora que a gente está dizendo aqui, agora abdique do objeto. Sim. Tudo bem. Agora, se ele aparecer na esquina ali e eu estiver passando, é mais difícil, viu? Sim. Então, você, em linguagem popular, o que aconteceu com você é que você se apaixonou com alguém virtualmente. Isso acontece muito, entendeu? Porque, na verdade, até mesmo quando a gente se apaixona com alguém, a gente se apaixona com os nossos desejos, entendeu? As nossas ideias, umas ideias do outro, né? A gente se apaixona com as nossas ideias e projeções a respeito do outro, né? Então, isso nos dias de hoje, muitas pessoas se apaixonam, pessoas casam virtualmente e às vezes nem se veem
por anos. Eu conheço pessoas que nunca querem realmente se encontrar porque o casamento virtual parece ser menos conflitante, entendeu? Eles casam mesmo. Igrejas virtuais, tudo isso. Exatamente. Lembra o ensinamento? Ó, o objeto e o pensamento do objeto não estão separados, entendeu? Então, se a gente tem um objeto que a gente mantém e a gente cria todas as nossas projeções, ideias e noções a respeito daquele objeto, aí imediatamente a gente começa a desenvolver aquele priya moda para moda, priya moda e para moda, entendeu? Priya moda e para moda. Primeiro você tem a vassana, o desejo em sua mente, aí você começa a elaborá-lo. Aí troca umas ideias na internet. Aí você vai lapidando aquele objeto, né, subjetivamente. Aí você já vai experimentando a satisfação do moda, né? Primeiro era uma ideia mais rudimentar, agora o outro, né? Tá? Aí um dia você vai, encontra ela na padaria, dá um beijo nela, aí você já experimenta o para moda, né? Que é o prazer já mais, né, manifestado, né, manifesto ou frutificado, né? Então isso são graus diferentes, né, de prazeres que a gente experimenta, que começa com a noção, a ideia, o pensamento a respeito desse objeto de prazer, um desejo por alguma coisa, desejo por um objeto de prazer, a gente elabora em nossas mentes. Ele vai crescendo e a gente já vai despertando um certo prazer, a gente já vai despertando um certo apego em referência a este objeto subjetivo, porque ele não existe subjetivo, não objetivo. A gente já vai desenvolvendo ideias, noções, apegos, etc. E é isso, entendeu? Vai crescendo, vai crescendo. Então, é um sistema que todo ele é iniciado da vassana, que projeta valor nesse objeto, mesmo sem ter conhecido esse objeto pessoalmente, né? Isso é muito comum, isso é assim que a gente vive mesmo. Sim. E vou falar aqui. Sim. Que eu me lembrei também que houve um conflito meu, que foi o seguinte: quando essa vassana surgiu, desse desejo, essa coisa, nesse primeiro momento eu neguei. Eu falei, não tem nada, acho que eu fingi de bobo, sabe? Isso não é comigo, não. Sabe? Mesmo porque, aí que entra a grande questão, é que há 5 anos atrás, eu simplesmente me joguei de cabeça, sabe? Vamos lá. E dessa vez, quando eu senti uma certa similaridade, falei, caramba, é a mesma vassana. Eu falei, não vou fazer nada, eu vou ir mantendo aqui, levando em banho-maria. E aí, quando vê, virou, por todos esses fatores que eu falei, né, a moça do tarô, virou todo esse tsunami. Hoje cedo eu liguei, ela me ligou, na verdade, a menina do tarô, e eu falei, olha, você lascou a minha vida, eu vou te bloquear. Maldita hora que você apareceu aqui, alimentando minha vassana. É isso mesmo. Mas é. Então é isso, querido. Alguma outra coisa que você gostaria de dizer? Alguma coisa que eu possa te dizer? O que mais? Você tem alguma questão, alguma pergunta mais específica? Não, acho que o ponto primordial era esse. Era esse mesmo. Então tá. E agora que você compreendeu que as vassanas, elas pertencem ao corpo causal, que é vinculado ao corpo causal macrocosmo, que é o corpo de Maheshwara, né? E que elas vão sendo, né? Elas vão emergir, né? Na sua mente consciente, como um processo natural de esgotamento ou de como é que se diz? De esgotamento ou de exaustão dessas vassanas, né? Ou de eliminação dessas vassanas. Agora que você compreende mais claramente esse sistema, você sabe que tudo isso pertence a Ishvara, então você precisa de fazer 2 divórcios lá. Um é com esse objeto que você já criou, é um objeto, ele já está existente dentro do seu psyche, né?
é lá, essa pessoa dos meus sonhos, essa pessoa que de repente iria me completar. Então, isso existe dentro de você já como um objeto muito bem lapidado dentro da sua mente. Então, você precisa de ver esse objeto claramente como um objeto totalmente projetado por você, principalmente, e é mais claro ainda, porque você nunca encontrou realmente, efetivamente, ou viveu um final de semana com esse objeto, né? Então, é uma coisa totalmente subjetiva, você criou esse objeto, entendeu? Você se apegou a esse objeto. Então, ver esse objeto objetivamente, fala, olha que loucura, eu criei o amor da minha vida sem jamais ter conhecido ele, entendeu? Subjetivamente. E me apeguei e me frustrei. Me frustrei porque quando eu comecei a compreender que não é por aí, já era um pouco tarde, porque, né, eu já tinha escorregado, né? Então, isso é uma coisa, você tem que lidar com esse objeto que já existe na sua mente, tá? E o outro é você precisa de compreender melhor esse relacionamento entre você e as suas vasanas. Você, o Jiva, e as vasanas do Jiva. Todo indivíduo humano é um Jiva operado por vasanas, entendeu? E a gente não tem nada que a gente possa fazer, porque as vasanas elas vão sendo manifestadas, entendeu? De Agami, Sanchita, Prabhada, entendeu? E elas vão aparecer assim nas nossas mentes, como quando alguém aparece ou algum objeto que nos atrai, entendeu? E aí você simplesmente compreende que tudo isso pertence a Ishvara, a Maya, e que você não é nada disso. O mais importante aí é você compreender o ego pode ficar machucado na sua autoimagem, entendeu? O ego pode ficar puto com as vasanas, ficar chateado porque como é que eu não consegui derrotar essa ignorância, por que essa vida ainda me opera, por que ela ainda emerge na minha vida. Então é o ego, entendeu? Você tem que simplesmente, uma vez que você sabe que essa vasana foi criada por você, agora você sabe, eu não posso ficar criando um problema subsequente de dizer eu não deveria ter criado essa vasana, eu não deveria ter criado esse amor da minha vida na minha mente. Entendeu? Então, primeiro é você ver, isso aí é simplesmente uma miragem, e depois uma outra miragem é essa ideia de que você não deveria, entendeu? E aí você vai conseguir cancelar esse problema, né? Compreendendo que tudo isso pertence a Ishvara, Maya, entendeu? E que você não é nada disso, você não é as suas vasanas, você não é o corpo causal, você não é o corpo sutil, você não é o corpo físico. Você é a luz, você é a consciência que ilumina e revela tudo, entendeu? Os três corpos e todas as experiências desse Jiva. Você não é o Jiva. Você falou quase todo esse tempo como o Jiva. Eu deixei você falar, mas todo esse discurso seu foi do ponto de vista do Jiva, entendeu? O Jiva, preocupado com a autoimagem, preocupado com a vasana, em nenhum momento eu senti você dizendo assim, olha, tudo isso ocorreu dentro de mim e eu claramente eu estou vendo que eu não sou nada disso, eu sou livre, independente de tudo isso, portanto, não existe nada que possa me preocupar ou me chatear, entendeu? É tudo como um show passageiro. Eu me sinto imunizado contra esses feitiços, né? ou esses ilusionismos do Maya. Eu vejo isso tudo como esses filmes. Isso é quando a gente fala na consciência como consciência, né? Do ponto de vista da consciência. Sim. O seu discurso foi muito do ponto de vista do Jiva, com ego, com chateado, porque não deveria, isso e aquilo. E isso também é mais uma lição para você compreender, entendeu? Que a posição do Yanni, quando você me ouviu dizer que o Yanni ele consegue administrar e regular e filtrar essas vasanas, é quando esse conhecimento ele é tão firme, ele é tão mais extensivamente firme, claro e presente, que o Yanni ele não cai, ele não toma essas rasteiras tão fortes como você tomou, entendeu? Ele pode ver os primeiros movimentos de uma tendência a vir e ele sabe que, opa, isso aí é Maya de novo, mas eu não vou cair nessa, entendeu? Então essa é uma característica do Yanni, porque ele foi vacinado, literalmente, contra
esses feitiços de Maia, entendeu? Essas ilusões de projetar valor em coisas do mundo, né? Coisas do samsara, né? Então, pode aparecer, e essa o desejo por um romance, entendeu? Por amor, romance, intimidade, é uma vassana muito forte, entendeu? Então, pode aparecer, mas o Yanni, ele simplesmente ele não escorrega, ele não cai tão facilmente nessas coisas. Por quê? Porque o seu conhecimento é mais forte, é mais presente, é mais claro, entendeu? E ele já trabalhando isso já há mais tempo, ele foi já neutralizando esses resquícios de ignorância, tá? Então, é tudo parte do seu processo. Eu sei que você sabe quem você é, mas no início é mais ou menos assim, a gente acaba dando uma vacilada, pensa assim, agora que eu sei quem eu sou, eu posso ir para o mundo e me jogar de cabeça. Tem que tomar cuidado com essas falas da Wanda, da Wandinha, como você disse, né? Porque a Wanda, ela gosta do samsara, ela diz claramente. Legal. Entendeu? E quando você gosta muito do samsara, você pode até dizer para você assim, mas tudo bem, porque eu sou a consciência, entendeu? Mas samsara é uma situação psicológica que, muito embora você diga eu sou a consciência, eu sou livre, mas se eu me jogo no mundo e acabo experimentando o samsara, samsara é o apego, a dependência, entendeu? Aos objetos. Então, se uma pessoa vive no mundo e acaba ficando preso, né? Preso e dependente, né? Dos objetos do mundo para se sentir feliz, então essa pessoa realmente ela não é uma pessoa Yanni, uma pessoa que realmente sabe que ela é a consciência sempre livre e independente, entendeu? Que jamais se modifica com as experiências, entendeu? Então, tem que ficar atento com essa. Isso aí é uma coisa comum. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo, com a gente por alguns anos, depois ele voltou para o mundo, e depois ele voltou um pouco para o Vedanta, agora não tem mais notícia dele. Por quê? Porque depois de um pouco tempo, a pessoa vai vendo, olha, eu estava tão claro isso e aquilo, mas agora eu estou sentindo que os objetos estão colando em mim. Sabe como é que é colando? Os objetos começam a colar, colar. Sei bem, professor. Não, eu pensei que nada... Até aquela analogia daquela frigideira que as coisas não pegam, né? Como é que se chama aquela? Antiaderente. Antiaderente, né? Então, o Yanni é que ele é não aderente, ele vai atravessando o mundo e as coisas não vão aderindo a ele, entendeu? Mas se você pensa no início, eu já sei quem eu sou e agora eu vou no mundo porque agora eu quero ser o Yanni, eu quero ser free, mas eu também quero curtir o mundo. Aí quando você começa a curtir o mundo muito, entendeu? Quando você vê, o mundo começa a grudar em você e aí você vê, né? Eu não sou tão livre como eu imaginava, porque as coisas estão grudando em mim, né? Perfeito. E esse é o ponto. Esse é o ponto que você falou, professor. Até na minha fala fica muito evidente isso, porque antes desse evento a postura era sempre essa, porque aconteciam várias coisas, estava no mundo ali, e era essa postura, não, tudo acontece dentro de mim, A hora que apareceu isso, eu falei, não, eu sou um objeto, aquilo é um objeto, eu quero esse objeto, cadê o objeto, sabe? Então, realmente mudou. Nesse intervalo de um mês, quase 2 meses, realmente mudou isso. E não só isso, esse movimento específico fez, de algum modo, a ignorância também ela ficar forte, sabe? Mas ainda assim... Você é aquela luz porque ela veio arregaçando, sabe? Então, de novo, você está analisando a dinâmica da ignorância, etc., e você está, de novo, perdendo o seu foco. O que eu estou convidando você é permanecer focado na luz que ilumina e revela tudo isso, entendeu? Porque você está investido nessa ignorância, está investido nessa vassana, investido no ego. Então, você tem que desinvestir e investir nessa luz que você é, entendeu? Nessa consciência que você sabe que você é, porque tudo está sendo iluminado por ela. Quando a gente diz que tudo ocorre dentro de você, é que ocorre dentro do âmbito dessa consciência que você é.
mas a discriminação precisa ter sido feita, né, extensivamente, de tal modo que as coisas que ocorrem dentro de você não grudem em você, entendeu? Porque elas não são reais, elas não grudam, né? Se ela gruda, é porque você deu realidade a elas. Então, você já não é livre e independente, você já não é um sem um segundo, você é uma composição de muitas partes. Então, nós estamos nos referindo de novo ao Jiva, entendeu? O complexo corpo-mente, que diz: eu sou livre e o objeto, eu sou o sujeito, e aqueles são os objetos, esse é um outro objeto, e eu quero os objetos porque, embora eu seja livre, eu quero adicionar ainda mais Ananda, né, à minha liberdade. E aí é meio perigoso, entendeu? Porque o desejo por objetos, inevitavelmente, ele causa apego e dependência. E você já experimentou isso, você, muito embora não tenha namorado, não tenha vivido com ela ou casado com ela, você desenvolveu esse apego e dependência desse objeto imaginário. Né? Por quê? Porque o objeto e o pensamento do objeto, eles não são separados. É o primeiro estágio de apego a um objeto, é priya, é a imaginação do objeto. Muda quando você começa a realmente, né, e criando esse objeto mais tangivelmente. Aí depois, quando você encontra esse objeto fisicamente, casa e tem filhos, aí o objeto grudou em você definitivamente, entendeu? Mas então essa também que é a lição, porque apenas o reconhecimento só ele não vai, vamos dizer assim, neutralizar toda essa ignorância, né? Porque as vasanas vão continuar, e dependendo de como a gente vai, como você falou, alimentando, você brinca, se você investe na ignorância. Sim. Sim, ó, o que eu acho, tudo isso é parte de um movimento natural, é um movimento seu, é o seu percurso de vida, entendeu? É tudo perfeito, Rafael. Eu acho que você, como muitas pessoas, entendeu? Deixaram o bonde do Vedanta prematuramente, entendeu? Pensando quase como numa reação, eu não estou mais interessado, eu não quero. Isso também é perfeito, isso também é parte dessa escola, desse percurso, dessa aprendizagem, entendeu? E agora você se deu conta de que o autorreconhecimento, por si, sozinho, é o início dessa caminhada, é o início desse processo, entendeu? Que conduz à libertação do samsara. Agora que você se deu conta disso, então o que você vai fazer? Não, eu preciso manter a minha associação com esses estudos e preciso continuar fazendo o meu Nididhyasana, né? O meu Mana Nididhyasana, preferivelmente associado a um professor honesto e competente. Esse trabalho é um trabalho que é um projeto, né? E muitas vezes leva diversas vidas, né? E a gente está aqui para crescer, evolver, né? Desenvolver e desassociar com essa identificação com o ego, com o intelecto, com o complexo corpo-mente, todas as noções, as ideias, imagens que ele tem dele mesmo, né? A gente quer abandonar essas ideias e permanecer firme na ideia Aham Brahmasmi, que é a minha natureza, entendeu? Que não é uma ideia, porque é livre de qualquer propriedade, qualidade ou atributo, entendeu? Eu sou a luz que ilumina e revela todos esses objetos, inclusive o ego, os desejos, as vasanas, as imaginações, os pensamentos, o Vedanta iluminado por você. Então, o trabalho continua, o trabalho começa com auto-reconhecimento, Rafael, tá? Então, agora eu fico feliz que você tenha voltado, eu fico feliz que você esteja disposto de novo a não parar aí e principalmente não parar nesse estágio que você está agora, e é ótimo que nós a gente tenha tido essa conversa, porque você está um pouco preso nessa história aí da Vassana. Agora eu espero que você comece a se desprender disso, preso na Vassana e preso num objeto, né, que você criou, né, subjetivamente. Então, abandone esse objeto. Como é que você vai abandonar esse objeto? Primeiro, identificando o fato de que ele foi criado por você do nada, de pura imaginação. Ele é tão insubstancial, entendeu? É um desejo que você tem que fez com que você criasse esse objeto do ar, do nada.
entendeu? Ele não tem nenhuma substância. E mesmo que ele tivesse uma substância no sentido de que, não, é mais do que isso, né? Porque não é somente um desejo, é porque ela talvez seja a minha cara metade. Ela talvez seja a minha alma, a minha alma, como é, gêmea, né? Alguma coisa assim que se diz. Então, mesmo que ela fosse uma pessoa realmente, né, maravilhosa e que pudesse, entendeu, ser uma grande companheira na sua vida, etc., entendeu? Ainda assim, isso é um objeto que jamais vai te completar. E não somente isso, não vai ser um objeto somente de prazer, porque não existe um relacionamento no qual o outro é sempre um objeto de prazer. Existe um preço em tudo. Qualquer objeto tem o seu downside, né? Tem o seu up, tem o seu down, né? A gente paga um preço para tudo, né? Então, você compreendendo o defeito de todo e qualquer objeto, você compreendendo a insubstancialidade desse objeto que você criou, você vai desenvolver um apego do objeto, entendeu? E aí você vai compreendendo também que você não é esse outro objeto. Qual objeto que eu estou me referindo? A Vassana que criou esse objeto. Foi a Vassana que criou esse objeto dentro da sua cabeça. Né? E você também não é essa Vassana. Então, você compreende, você vai voltar para os ensinos que demonstram, né, essa discriminação entre você e os cinco coxas, você e esses três corpos. Você não é essas vassanas, entendeu? Essas vassanas é simplesmente parte desse sistema maior, né, que opera todos os jivas humanos, né? Então, você compreendendo o sistema, você diz, tudo bem, eu não tenho nada contra o sistema é o que é. As vassanas que operam este corpo-mente, eles continuam operando esse corpo-mente até que elas se esgotem, entendeu? E eu não vou ficar aqui brigando, lutando contra aquilo que eu não tenho nenhum poder eficaz de dizer, eu não quero mais essa massa, não podia, não devia, eu era tão iluminado antes, agora eu vou... Não, você compreende tudo isso, entendeu? Compreende. Sim. Volta para os ensinamentos, faz o seu trabalho, discrimina, não suprime. A vida é um jogo que requer muito talento, porque essas vasanas, a gente não pode indulgir, como é que se diz? Indulgência, existe essa palavra? Quando a gente tem esse desejo, essas coisas, ou a gente Você é complacente com a Vassana? não, é mais se entregar, mergulhar de cabeça, entendeu? Eu quero yami yami, eu quero correr atrás desses objetos, esse objeto de prazeres, e eu quero desfrutá-lo, né? Então, se a gente se joga sem nenhuma discriminação, sem nenhuma moderação, aí não tem jeito, os objetos vão acabar grudando na gente mesmo, entendeu? E a gente vai sofrer o samsara. Se a gente tenta reprimir e sofrer com medo dessa problemática dos objetos começarem a grudar e limitar o indivíduo em sua liberdade, então aí a gente também tem um outro problema, que essas vasanas jamais poderão vir à superfície, serem iluminadas e neutralizadas através do yana, da compreensão, do conhecimento, entendeu? Então, a vida é essa moderação, que não é nem a supressão ou a repressão, nem é uma indulgência, não sei se existe a palavra, eu estou pegando a palavra inglesa e a portuguesa, e nem se jogar, se entregar a essas vassanas. Assim, não, eu sou uma máquina operada por vassanas, aquilo que minhas vassanas me dizem, eu simplesmente mergulho de cabeça, né? Então, essa é uma receita, né, para desastre, uma vida desastrosa. Por outro lado, suprimir essas vassanas também não é um modo da gente conseguir transcendê-las, ou neutralizá-las, ou cancelá-las, entendeu? Ela tem que vir à superfície, esse processo de vassanas, né, processamento de vassanas tem que ser gradual, e tem que ser com muita atenção, com muita vigilância, com muita discriminação, mas elas têm que deixar no nosso sistema para que elas sejam neutralizadas, entendeu? Mas não se apegue nem às vassanas, nem ao objeto que você criou na sua cabeça. Ok?
E voltem, Perfeito. seja muito bem-vindo ao Vedanta Brasil. Eu fico à sua disposição, tá? E, Pô, fico feliz, agradeço, viu, professor? fique à vontade de Mas me contatar sempre que você precisar. Diga aí, querido. mas ainda assim eu digo que naquela época que simplesmente eu vinha falar sobre reconhecimento e tal, é como se não tivesse um mínimo de condição, sabe? De eu sentar para assistir aula, porque em alguns momentos eu falei, hoje eu vou assistir a aula do Vedanta, hoje tem aula. Mas é como se não dava, sabe? Até para Eu ler um sei. livro, eu acho que o erro, sabe? O erro foi ter ficado um tempo longe demais. A hora que eu vi que o cerco estava se fechando, eu falei, ó, é hora de voltar, né? Eu fui deixando passar tempo demais. Esse outro meu amigo é a mesma Mas foi. coisa. Esse outro meu amigo, ele disse assim, ele me chamava de Naga. Ele, Naga, eu tenho diversos livros novos que eu comprei, eu não consigo nem abrir. Eu não tenho mais nenhum desejo de ler nada. Ele queria ir para o campo de futebol, ver o jogo do time dele, entendeu? Ele começou a viajar de avião para ir ver a família no sul e no norte, e ele começou a explorar o samsara, entendeu? Então, são aqueles movimentos que eles são, além de... Aquilo também é um movimento de Vassana, é uma tendência, uma reação, né? Que a gente tem. Agora chega. Procurei a minha vida inteira, agora eu compreendi. Então, agora, depois passado um tempo, você faz reexamina a situação e diz, ok, é muito melhor permanecer associado às escrituras, porque essa ignorância ela é sem início e ela vai entrando pelas portas dos fundos devagarzinho, que nem um gato, entendeu? Que nem um ladrãozinho, assim, quando você vê... É uma sucuri, né? Vai te enrolando devagarinho, quando vê... É engraçado, é engraçado. Mas eu fico feliz, professor, de estar novamente aí, né, no ônibus do Vedanta com tanta gente bacana aí, né, nesse propósito aí. Só nessa semana que eu já retornei, já mudou muita coisa, sabe? Só de estar associado ao pessoal aí, né? Mesmo que voltando devagarinho, mas eu fico muito feliz, eu agradeço essa oportunidade, porque Então na é isso, verdade é o querido. start para o trabalho, né? Eu agradeço demais. Então tá, querido, foi legal reconectar com você. Eu permaneço à sua disposição. Está ficando tarde para mim, agora que eu moro na roça, eu estou acostumado a ir para a cama às 8h30 e acordar às 4, 5. Bacana. Tá? Então, até a próxima e boa sorte com tudo. E a gente se vê aí no Vedanta Brasil, ok? Agradeço aí a disponibilidade mais uma vez, professor. Tchau, querido. De novo, um abraço. Boa noite. Tchau, querido. Bye, bye. Abração, Guri. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio
diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.